Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês como é que foram os jogos de ontem da NBA, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, destacar todos esses jogos que tiveram ontem. Depois, no final, eu destaco os principais jogos de hoje também, tá bom? Então, ó, vamos começar com a vitória do Phoenix Suns para cima do Philadelphia 76ers, uma surpresa para mim. O Philadelphia jogou em casa, o Philadelphia vinha de boas vitórias, né? Vinha dando a volta por cima. Acaba que tem esse tropeço contra o Phoenix Suns, que vinha de maus resultados, né? Vamos aqui para os destaques do jogo, começando pelo Philadelphia. Aqui a gente já percebe um dos motivos do Phoenix ter ganhado, né? Cadê o Embiid? Não jogou. Então o Embiid faz quase um revezamento, né? Joga um jogo, poupa no outro, joga um jogo, poupa no outro, justamente pelo histórico de lesões. Então jogou dois principais jogadores, só o Maxey e o Paul George. Sem o Embiid, naturalmente o time perde bastante. Vamos começar aqui pelo Tyrese Maxey, 31 pontos, 10 assistências, grande jogo, sendo o principal pontuador do Philadelphia, porém nenhum rebote, né? Não é a característica dele. Quem fez isso foi o Kelly Oubre Jr., ainda fez 26 pontos, bem acima da média dele, e 11 rebotes. O Yabusel também muito bem nos rebotes, francês Yabusel, né? Fez 14 pontos e 10 rebotes, outro cara que fez duplo-duplo, assim como o Kelly Oubre Jr., Paul George muito próximo do duplo-duplo também, com 13 pontos e 9 rebotes. Caleb Martin ainda com 8 pontos, 7 rebotes também. Acaba que o banco, ninguém contribuiu bastante, né? O Eric Gordon, ele era do Fênix, né? Ele tá no Philadelphia, jogou apenas 7 minutos. Olhando o lado do Fênix, já deixa eu tirar a tradução, né? E fica bugando o nome e tudo dos negócios. Olhando o lado do Fênix, Kevin Durant apenas 13 pontos, né? Não foi tão protagonista quanto se espera, ainda fez 9 rebotes. O Ryan Dunn, espetacular, cara, 31 pontos, né? Ele deixou o Bradley Beal no banco, né? Bradley Beal no banco. Poxa, o Bradley Beal apenas 7 pontos? Ah, tá bugado daqui. Tava achando estranho. É, essas pontuações estavam estranhas. Ah, agora sim. Kevin Durant, 23 pontos. Agora faz mais sentido. 6 rebotes e 5 assistências. Que eu lembro que eu tinha visto que o Bradley Beal tinha feito mais de 20 pontos. Ali, pô, tava falando que o cara não fez nada. Ryan Dunn, 15 pontos. Então não foi tão bem quanto eu comentei, mas 15 pontinhos. Devin Booker contribuindo com 10 pontos. Não é muito, mas 10 assistências. Vindo do banco, o principal pontuador do Philadelphia, do Phoenix, aliás, né? Bradley Beal, 25 pontos. Tá bom? O Nurkic voltando a jogar, né? Depois daquela polêmica toda que teve com o Naji Marshall do Dallas, né? Então jogou 14 minutinhos também. E o Plumlee sendo esse pivô titular e o Nurkic depois entrando alguns minutinhos no lugar dele também. Beleza? Com isso, vitória do Phoenix Suns contra o Philadelphia. Agora a gente vai para o segundo jogo. Mais uma vitória do Detroit. Chega a 18 vitórias. Vitória amarrada por 118 a 115 contra o Portland Trail Blazers. Vamos começar aqui pelo Detroit. Sempre o Cunningham, 32 pontos, ainda 9 assistências. Tim Hardaway, 26 pontos, matando 6 bolas de 3. Tobias Harris fez 17 pontos também. Jalen Duran contribuiu com duplo-duplo, fazendo 12 rebotes. Fontetti vem bem do banco para fazer 10 pontinhos em 20 minutos. No geral é isso. Olhando do lado do Portland Trail Blazers, Alfred Simmons muito bem, assim como o Cunningham é primordial para o Detroit, o Alfred Simmons a mesma coisa para o Portland. 36 pontos e 9 assistências. O Brandon Sharp, Shedon Sharp, aliás, com 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, grande jogo. DeAndre Ayton com 18 pontos e 11 rebotes, além de 4 assistências, bem acima da média dele, que normalmente fica em uma ou duas no máximo. E ainda veio o Chris Murray bem do banco, fazendo 11 pontinhos. E 3 assistências. Beleza? Com isso, vitória de Detroit. Próximo jogo, Indiana Pacers venceu do Brooklyn Nets em Brooklyn, tá bom? 113 a 99. Olhando primeiro o lado do Brooklyn, eu já tinha destacado no vídeo de ontem, né? O D'Angelo Russell no último jogo tinha jogado acho que nem 15 minutos, né? Eu tinha comentado que provavelmente ele tinha machucado. E aqui a gente percebe isso, né? Ele não jogou. Então trouxe o cara, não jogou. O Ken Thomas não jogou. O Cameron Johnson não jogou. Porra, o Brooklyn
Já muita gente foi embora. Os que ficaram também não jogam. Aí é difícil ter uma equipe competitiva, né? Tanto é que ninguém passou nem de 15 pontos. Tem nem o que destacar nesse time. E é isso. Já vamos direto para o Indiana Pacers. Haliburton com 23 pontos e 8 assistências. Maturin com 20 pontos. Pascal Siakam 19 pontos. Miles Turner 10 pontos. Ninguém teve muitos rebotes. Nenhum jogador passou de 7 rebotes, né? Então nem precisou dos rebotes para ganhar desse remandado Brooklyn Nets. O Toppin vindo bem do banco, né? Nem o TJ McConnell deu assistências. O Indiana não teve nenhum jogador com uma estatística absurda assim. Porque realmente não precisa fazer muita força para ganhar de um Brooklyn todo remendado. Agora a vitória do Milwaukee Bucks, 128-104 contra o Toronto. Começando aqui pelo Toronto, RJ Barrett, principal pontuador do time com 25 pontos, ainda pegou 9 rebotes. Scott Barnes com 21 pontos, mas apenas 2 rebotes, né? Fez 5 assistências ainda, assim como o RJ. O Poeltl, 12 pontos e 7 rebotes. O Quickly, 11 pontos. E aqui é uma questão, né? Apenas 3 assistências, ele vinha de médias bem altas, dessa vez abaixo. Grady Dick, mais um jogo mediano. Apenas 11 pontos, não vem sendo tão decisivo como já foi em alguns jogos. Vale destacar esse Sheed ali que veio com 6 assistências do banco. Olhando o Milwaukee, Lillard com 25 pontos. O Yannis não fez muitos pontos, apenas 11, mas contribuiu com 12 rebotes e 13 assistências. Não fez um grande jogo no quesito pontuação, mas mesmo assim fez um triplo-duplo, né? Brook Lopes com 16 pontos. O Bob Porres vindo muito bem do banco com 20 pontos. Gary Trent Jr. também contribuindo com 17, né? Esse Rollins, não conheço, mas 10 pontinhos também. Enfim. Depois, vitória do Orlando, mais uma derrota do Knicks, cara. O Knicks faz uma grande temporada, mas vem de resultados ruins em sequência. Pesa o banco, né? Não tem banco, cara. E aí os caras vão morrer. Acaba que o cansaço pesa. Então o Orlando venceu em Nova York por 103-94. Zebra, tá? Ainda mais o Orlando sem o Franz Wagner já há um tempão. Então, no lado do New York, com 42 minutos, cara. Michael Bridges fez 24 pontos. Jalen Brunson também 24 pontos, mas apenas 4 assistências. É pouco pelo padrão dele. Josh Hart com 15 pontos, 14 rebotes e apenas 2 assistências. Nenhum jogador chegou em 5 assistências, cara. Isso mostra muito do que foi o jogo. O Anunoby com 9 pontinhos também. Não teve o Karl Anthony Towns, então ainda estava sem seu pivô que pega sempre 10, 20 rebotes, né? Fez muita falta. O Sims ainda fez 10 rebotes, mas não tem comparação com o Karl Anthony Towns. Precious Achiuwa ainda entrou, fez 10 pontinhos, mas apenas 2 rebotes também. Jogo abaixo do New York. Olhando o lado do Orlando, Cole Anthony com 24 pontos, o KCP com 15 pontos, Tristan mais um jogo abaixo em quesito pontos, né? Apenas 8. Bidatse apenas 6. O Wendell Carter Jr. vindo muito bem do banco com 19. O Jonathan Isaac também com 13 pontos e 9 rebotes. Enfim, um jogo. E não tinha nem o Jalen Suggs. Tava sem os dois principais jogadores. Sem o Mo Wagner, que vem muito bem do banco. Enfim, é o Orlando remendado que mesmo assim ganhou do New York em Nova York. Próximo jogo, Chicago Bulls venceu do San Antonio Spurs, 114-110. Destaques primeiro do Chicago. Zach LaVine, cara, pouco se fala. O Zach LaVine vem de vários jogos em sequência com mais de 30 pontos, tá jogando demais. Ainda fez 10 rebotes e 8 assistências. Jogo absurdo do Zach LaVine. Vucevic com duplo-duplo, 24 pontos e 11 rebotes. Kobe White ainda com 23 pontos. Josh Giddey dessa vez abaixo, né? 6 pontinhos, ainda fez 7 rebotes, né? É Jalen, né? Jalen Smith, 9 pontos e 8 rebotes ainda. O lado do San Antonio Spurs agora, o Wembanyama com 23 pontos e 14 rebotes. O Chris Paul contribuindo com 18 pontos e 9 assistências. O Devin Vassell, 11 pontinhos. O Sohan, 11 pontinhos. O Champagne vindo bem do banco. Ele e o Keldon Johnson quase sempre ficam com uma pontuação quase igual, né? Mesma característica de matar a bola de 3. E dessa vez o Keldon Johnson só matou uma, né? Dos 12 pontos do Champagne, todos de bola de 3, né? Matou 4 de 3. Enfim, Stephen Castle ainda fez 10 pontinhos, mas nada disso foi suficiente para superar o Chicago, principalmente por conta da partidaça do Zach LaVine. Agora a gente vai para a vitória do Memphis, era o esperado contra um Dallas sem Doncic, sem Kyrie Irving, o Memphis se tornava bem favorito. Olhando do lado do Memphis, que venceu de 119-104,
Primeiro o Jaren Jackson Jr., duplo-duplo, com 35 pontos e 13 rebotes. O Wells muito bem também, com 11 rebotes e 17 pontos. Scott Pippen, 18 pontinhos também. O Conchor, mais 13 rebotes. Só aqui, três caras que fizeram mais de 10 rebotes. Espetacular. Enfim, o Jay Huff, 11 pontinhos, matou 3 bolas de 3. O Luke Kennard também com 3 bolas de 3 e 13 pontos. Do lado do Dallas, PJ Washington, principal pontuador com 17 pontos, 10 rebotes. Nadim Marshall com 16 pontos e 6 rebotes. Klay Thompson com 15 pontos. Derek Lively com 14 pontos e 12 rebotes. E ainda veio o Jaden Hart com 15 pontinhos. Tá bom? Mas em rebotes fica nítido a diferença, né? Aqui pegou 10, aqui pegou 12, aqui pegou 13, 11, 13. E a partir daí o Memphis foi 5 pontos. Aí agora a gente vai para Minnesota e Clippers. Vitória do Minnesota, jogando em casa, né? 108 a 106. Anthony Edwards, 37 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, mais um jogo espetacular. Quando perdeu para o Detroit, né? Acho que foi o Detroit na última rodada. Ele fez mais de 50 pontos e mesmo assim perdeu, né? Dessa vez 37, vem de jogos em sequência bons. DiVincenzo com 15 pontos, 9 rebotes e apenas uma assistência, né? O Gobert com 8 pontinhos, mas teve 18 rebotes. Nashville vindo bem também do banco com 18 pontos, 7 rebotes. Mike Conley no banco, né? O DiVincenzo pegou a vaga dele. Fez apenas 11, quer dizer, foi bem, né? Fez 11 pontos. O grande destaque negativo foi o Julius Randle, só 5 pontos, né? Olhando do lado do Clippers, Norman Powell com 25 pontos, Harden com 22 pontos, Zubat com 17 pontos e 16 rebotes. Kawhi ainda pegando ritmo, né? Só o segundo jogo dele, apenas 8 pontinhos. Derrick Jones contribuindo com 10 pontos ainda. Enfim. Vamos agora para o último jogo. Jogo decidido na prorrogação. Vitória do Sacramento por 123 a 118 contra o Miami. DeRozan, maior pontuador do Sacramento, jogou 46 minutos, cara. E o Malik Monk 48 minutos. Caraca, o Sabonis 50 minutos. Estão querendo matar esse time do Sacramento. Tá maluco, cara. Porra, que minutagem alta. Enfim, deram a vida mesmo pra conseguir a vitória, né? Enfim, Malik Monk com 23 pontos, Sabonis com triplo-duplo, com 21 pontos, 18 rebotes e 11 assistências. Keegan Murray com duplo-duplo também pegando 12 rebotes. O Ellis contribuindo com muitos rebotes, né? 8 rebotes, ainda fez 17 pontos. E é isso. Olhando do lado do Miami, Tyler Hero com 26 pontos, Adebayo com duplo-duplo, fazendo 18 pontos e 12 assistências, 12 rebotes. Terry Rozier dessa vez como titular, fez 18 pontinhos. Jaime Hack Jr. com triplo-duplo, cara, espetacular. 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Pô, esse daqui deve ter sido no máximo o 10º triplo-duplo do Jaime Hack Jr. na carreira dele. Eu não me lembro de nenhum assim de cabeça. Mas também seria difícil ter essa estatística de cabeça, né? Enfim, não sei se foi o primeiro da carreira dele, mas realmente bem acima do padrão dele. Grande jogo. O Jovic também vindo bem do banco com 12 pontinhos. E é isso, com isso a gente fechou os jogos de ontem. Jogos de hoje. Tem Wizards e Houston Rockets, né? Jogo em Washington. Mesmo assim, o Houston é favorito. Tem Charlotte Hornets e Phoenix Suns. O Phoenix é favorito, é mais time. Isso que vem de vitória contra o Philadelphia ainda. Dallas e Lakers, o jogo é em Dallas. Como não tem nem o Doncic nem o Kyrie Irving, o Lakers é favorito. Pelicans e Minnesota, o Pelicans vem de 2 vitórias contra o Wizards, mas ao mesmo tempo é o Wizards. Só olhar aqui, né? Venceu 6, perdeu 27. Então, assim, 2 vitórias importantes, mas que também o adversário era mais fraco. O Minnesota eu acho que vai dar bem mais trabalho. E o Utah Jazz e Atlanta Hawks também para fechar a noite e aí já na madrugada. E esse jogo é interessante porque é um Atlanta Hawks que mostrou principalmente na NBA Cup que é um time interessante, o Trae Young chamando protagonismo, o Dyson Daniels é bom, o Jalen Johnson é bom, contra o Utah Jazz que vem de bons resultados, né? Atropelou o Miami esses dias atrás. E ainda vai ter Golden State Warriors, Miami Heat, jogão, e Denver Nuggets e Boston Celtics, jogão. Deixaram os dois melhores jogos juntos meia-noite, né? Se eu fosse destacar algum jogo, caso você queira assistir, os melhores, cara, esse
Eu não vou destacar Dallas e Lakers porque não tem nem o Doncic nem o Kyrie Irving. Esse Pelicans e Minnesota é interessante. O Pelicans com bons jogadores, o Dejounte Murray, CJ McCollum, Trey Murphy. Do lado do Minnesota ali o Anthony Edwards vem jogando demais. Tem o Julius Randle que vem de um jogo ruim, mas é bom jogador. McDaniels, o DiVincenzo, enfim. O Warriors Miami é bem interessante também. De um lado o Curry, do outro lado o Tyler Hero. De um lado o Draymond Green, do outro o Adebayo. Jogo interessante. Esse Denver e Boston, jogo em Denver também bem interessante. Jokic contra Tatum, Jaylen Brown e Jamal Murray. O Holiday e o Christian Brown. Então assim, jogo interessante. Os três melhores para mim, Pelicans e Minnesota. Warriors e Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics. São os jogos que eu diria que dá pra esperar mais coisa. Quem quisesse, Dallas e Lakers pode até ser bom, mas por não ter nem o Doncic nem o Curry, eu não indico. Mas Pelicans e Minnesota, Warriors e Miami e Denver e Boston é interessante. Tá bom? E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.